Nas últimas semanas eu mandei mais de 80 currículos e percebi que tem alguns conceitos que estão em praticamente todas as vagas. E como eu falei no vídeo anterior, eu tô pegando alguns conceitos que eu já utilizo no meu dia a dia aqui no trabalho e eu tô estudando eles com o objetivo de conseguir conversar sobre eles nas entrevistas. E essa semana eu comecei a estudar sobre Solid e sobre API. E eu vou compartilhar com você, mas de antemão já quero falar que eu não estou aqui ensinando nada. Você sabe que aqui não é um canal de tutoriais, eu apenas mostro a minha jornada, a minha rotina estudando. Então eu só vou mostrar aquilo que eu aprendi, talvez eu tenha esquecido um detalhe ou outro, mas lembre-se que eu não estou criando conteúdo para ensinar nada, né? Nenhum conteúdo técnico, eu estou mostrando só como eu estudo e o que eu estudei nessa semana, compartilhando a minha rotina, assim como eu sempre fiz aqui no canal. E hoje, galera, eu fiz essa aplicaçãozinha aqui, obviamente com os tutoriais, para poder entender um pouco mais do conceito de Solid que eu estou estudando, né? Eu já usava na empresa muitas coisas, só que aquela pegada, eu fazia, mas eu não sabia nem o que estava fazendo. Eu já tinha estudado Solid um tempo atrás, inclusive eu tenho até esse material aqui, que não está pronto ainda, mas quando tiver eu vou disponibilizar para vocês. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Então, tipo, eu tenho essa classe aqui, que o nome dela é Order, então, tipo, aqui nessa classe terão alguns itens, e aqui eu estava calculando a taxa desses itens. Um exemplo, o pão. Aí a gente tem o valor do pão e qual que é a taxa do pão. E aí a gente tinha que calcular o total da taxa, depois a gente tinha que devolver o total do preço do pão mais a taxa, entendeu? É tipo os nossos testes aqui, ó. Eles estão trabalhando em cima dessas coisas, né? De calcular taxas e tal, e calcular o total. Só que era muita coisa para uma classe só. Vamos supor que, tipo assim, se eu tivesse um novo item, ou se alguém mudasse a taxa do pão não é mais 0.2, então a gente ia ter que alterar essa classe aqui, e isso não é o ideal de acordo com os princípios do Solid. Eu não estou muito familiarizado com os conceitos, com os nomes, com as coisas, então eu estou até me arriscando um pouco de tentar explicar para vocês aqui do que eu entendi, mas, enfim, considere como alguém iniciante que está aprendendo também. Eu só estou compartilhando um pouco de conhecimento do que eu fiz hoje, como eu sempre compartilho minha rotina de estudos com vocês. Então, para a gente não estar alterando essa classe aqui, ela tem algumas funcionalidades básicas, mas ela não sabe nem os itens que ela vai receber aqui. Se é um pão, se é uma água, se é um eletrônico, ela não sabe disso. E esse que é o ideal, né? Ela só quer saber o total das coisas, o total das taxas para poder devolver isso aí. E aí beleza, então a gente foi e dividiu, criou uma classe com o nome itens. Só que essa classe, ela estava antes com todos os itens aqui. Ela estava com pão, estava com água, estava com todos. Só que isso ainda não é o ideal, porque se aparecesse um outro item, vamos supor, uma cadeira, eu teria que mexer nessa classe inteira aqui. E isso não é o ideal. É como se fosse essa imagem que eu fiz aqui, quando eu estava estudando. Eu tenho uma classe que é de entrega. E essa classe ela precisa saber o tamanho do pacote, peso, essas coisas, para ela calcular o preço da entrega. Só que imagina se toda vez que eu tenho um pacote novo, eu tenho que ir lá e modificar essa classe de entrega. Esse não é o ideal. E o errado seria isso aqui, ó. Tem uma classe de entrega, então eu tenho... Se a classe for um pacote, calcula a entrega desse jeito. Se a classe for com 2 pacotes, calcula a entrega desse outro jeito. Aí vamos supor que surgiu um pacote, na verdade, com 3. Então eu venho aqui e eu teria que modificar essa classe entrega para poder adicionar essa classe com 3 pacotes aqui e calcular o novo preço, né? E aí isso aqui seria errado. O ideal é a gente ter tipo uma interface com o tipo de pacote. Beleza, eu tenho definido o tipo de pacote, então eu vou ter todas as minhas regras ali do que precisa ter nessa classe do tipo de pacote. Então, precisa ter um tamanho, precisa ter um peso e tal. Então ele tem que seguir esses padrões, né? Seria o contrato. E aí todas as classes, todos os tipos de pacote que fossem aparecendo, eles iriam implementar desse tipo de pacote aqui. E a minha classe de entrega, ela não quer saber qual é o pacote, qual tipo, ela não quer saber nada. A única coisa que ela quer é os dados. Ela quer só os dados necessários para que ela consiga calcular ali a taxa de entrega. Então, tipo assim, de acordo com o nosso exemplo aqui, ó, eu só tenho uma classe de item que todos os itens vão ter que seguir essas coisas aqui. Então, beleza, aqui eu tenho um pão, aqui eu tenho a água, cadê? Aqui eu tenho a água. Então, é mais ou menos essa mesma pegada aqui dos pacotes que eu estou explicando para você. Então, nesse caso, nem a classe de pacote
ela teria que calcular a entrega. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ela só teria que ter as informações ali, porque não é o papel dela calcular a entrega, é o papel da classe de entrega fazer isso. Então ficou mais ou menos desse jeito aqui, ó. E aí, beleza, tem outra coisa. A gente tem a classe de itens, se tava todos os itens aqui, a gente já tirou, já criou cada item uma classe específica para ter as suas informações. Porque, vamos supor, eu mudei lá a taxa do eletrônico, então eu tinha que alterar na classe de item, e isso não era o correto. Então a gente vem na classe específica que pede alteração, que é a do eletrônico, e eu venho aqui e altero a taxa e só mexo nessa classe. E aí beleza. Só que nem todos os itens eles têm taxa. Então, vamos supor, a água ela não tem taxa. E mesmo assim, antes ela era obrigada a implementar um método que iria calcular essa taxa. E isso não é o correto também. De acordo com esse princípio aqui, se eu não me engano. Esse princípio aqui, ó. Acho que é esse. O que acontece? Vamos supor que a gente tem um carro, uma classe de carro, um exemplo, né? E a gente tem lá o método que é para abrir a porta das frente, duas portas da frente e as duas portas de trás. Só que se o meu carro só tem duas portas na frente, ele não precisa implementar o método de abrir as portas de trás, já que ele não tem. Então, esse princípio aqui, ele bate nessa tecla, entendeu? Que a classe não é forçada a implementar um método que ela não usa. Então, a água, já que ela não tem taxa, ela não era forçada a implementar o método de calcular a taxa. Então, a gente veio, criou uma classe com o nome taxa item, e ela estende de item. Então, todos os itens que forem aparecendo e eles tiverem a taxa, eles vão estender de taxa item, ou seja, o eletrônico tem taxa, ele estende de taxa item, o pão ele tem taxa, então ele estende de taxa item, agora a água não tem taxa, então a água ela só estende de item, porque item também não quer nem saber se o item que vai vir abaixo dela vai ter taxa ou não, entendeu? Então não é responsabilidade dela isso. Então a gente fez essas separações aqui e ficou uma parada bem massa, e os testes aqui, novamente eu estou estudando pelo canal do Rodrigo Branas, se não me engano é o Branas, que fala muito sobre Clean Architecture, essas paradas assim. Então vocês procuram lá no canal dele que tem muita live massa, muita coisa massa pra gente poder aprender desses conceitos. E aí ficou assim, e tipo, se eu rodar os testes aqui, ele é para rodar de boa, npm teste. É para passar todos os testes porque já tá tudo funcionando. Eu tenho aqui o material de Solid, ele já tá 100% pronto, mas ele não é um material que você vai pegar do zero, não sabe de nada de Solid, vai pegar ele aqui e vai aprender. Ele é mais como se fosse um auxiliar para você complementar com alguma videoaula. E para mim está servindo muito mesmo, porque eu não preciso assistir nenhuma videoaula, nem preciso ficar lendo nada dessas coisas aqui. Aqui é só um complemento. Eu bato o olho nas imagens e eu já consigo identificar do que se trata esse princípio. Então, o material está bem completo, bem organizado, tem exemplos aqui, ó, para vocês perceberem do que está falando aqui. Eu tenho certeza que quando vocês juntarem com outro material aí, alguma videoaula ou algo desse tipo, vocês vão conseguir entender e utilizar essas imagens aqui como revisão, que é o que eu faço, né? Então, eu consigo entender bem de boa aqui todos esses princípios do que está se passando aqui e em um contexto também de uma aplicação real, como vocês viram aí no vídeo. Então o material tá aqui, bem da hora, vou deixar o link na descrição do vídeo caso você tenha interesse. Eu perdi 20 minutos com um erro muito simples e eu vou te mostrar aqui para que você não caia no mesmo erro. Então aqui ele estava falando que o erro era no teste, mas eu acabei descobrindo que o erro era nessa vírgula que eu coloquei dentro dessa string aqui do comando para poder deletar o dados lá do banco, né? Então eu vim, consertei e agora se a gente vir aqui rodar o teste é para ele funcionar. E aí o teste passou. Então o erro era só por conta dessa simples vírgula aqui. Se fosse com o TypeScript eu não tinha apanhado tanto assim, mas tá de boa e agora eu vou te mostrar um pouco do que eu fiz. E agora já são 7h10 da noite e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz até agora, né? Tava criando uma APIzinha aqui só para mim ter mais algumas noções. Tô fazendo algumas coisas mais no JavaScript antigo mesmo, porque eu não manjo tanto assim de JavaScript. E eu quero entender mais ou menos o porquê que hoje a gente utiliza as coisas no TypeScript daquele jeito. Então eu tô utilizando aqui o Express e tal, não tô utilizando nenhum import, ó.
que é uma parada mais antiga mesmo, esse jQuery aqui. E enfim, é uma parada bem simples. Aqui tem um método post, né? A gente, enfim, o contexto é de um site de blogs, um exemplo, né? Então tem um título, tem um ID do post, tem o texto do post, enfim, mas é só a fim de didáticos mesmo. Então aqui eu tenho o método post, que é para poder salvar um determinado post no blog. Depois eu tenho, na verdade, que é o método get, que é o get, que é para a gente poder resgatar, ver ali os posts que tem. Depois eu tenho o post, que é para poder salvar. Aqui eu tenho o de atualizar e aqui eu tenho o de deletar. Então aqui seriam as rotas, né? Então tá separado num arquivo separado aqui. Depois eu vou ter esse service. Esse aqui seria tipo um use case, né? Que é a nomenclatura que eu tô mais acostumado. Aqui iriam vir todas as regras de negócios, né? Tipo, as validações, algumas coisas. Validações? Não, acho que validações, se não me engano. Algumas a gente faz pela parte das rotas aqui. Mas aqui seria uma parte da regra de negócio, né? Eu não sei explicar muito bem, mas tipo, no projeto real que eu trampava, aqui era onde a gente fazia as verificações. Eu preciso deletar um determinado post. Então aqui eu fazia um algoritmo que ele verificava se esse determinado post ele de fato existia no banco de dados, né? Então tipo, a gente chamava daqui um outro método no banco para poder buscar determinado post pelo ID, e então se esse post ele de fato existisse, a gente poderia prosseguir com o método aqui para poder deletar. Então era nessa parte que essas coisas aconteciam. E aqui eu tenho a parte de fazer as consultas no banco. Eu nunca tinha feito desse jeito. Só utilizava o Prisma, então aqui como se fosse uma parada mais na unha mesmo, assim, SQLzão puro, né? Então eu estou utilizando o PostgreSQL para poder salvar as coisas no banco. Então aqui que tá ficando todas as paradas onde a gente vai poder interagir aí com o banco. E aqui seriam os testes, né? Eu tenho o teste do posts, eu tenho o teste para poder salvar, aqui ó, para buscar os posts que existem. Então se a gente aperta aqui e a gente consegue rodar os testes, eles estão passando todos. Eu só tô com um probleminha, que quando eu rodo todos os testes eu não tô conseguindo passar. Tipo, ele tá quebrando, mas se eu rodar eles individuais assim, eles acabam funcionando. E eu ainda não consegui resolver isso, a questão ali dos testes, eles não passarem quando eu dou o comando para poder rodar todos os testes. Aí eles rodam todos, eles vão rodar, mas se eu der aqui um npm teste, ele acaba quebrando e ele vai me dar esse erro aqui bem estranho, até que eu não consegui resolver ainda. Tipo, como é que ele passa, mas depois ele cai nesse erro aqui, ó. E eu já pesquisei Stack Overflow, já fui no ChatGPT, já vi algumas coisas e eu não consegui resolver. Mas eu não tô muito me importando com isso aqui não. Isso aqui é tipo, eu vou perder muito tempo para poder tentar resolver isso aqui. E a ideia mesmo é só eu treinar um pouco mais o meu conceito de API, o que é API e tal, como que funciona, enfim, para eu de fato gravar a teoria, porque na prática meio que eu já trampo com isso, então eu já sei fazer algumas coisas, né? E hoje eu finalizei o projeto, eu segui um vídeo ali do Rodrigo Brans, inclusive recomendo demais o canal dele, tem muito conteúdo muito bacana lá. E eu vou mostrar para você mais ou menos como é que ficou. Bom, hoje eu já fiz mais algumas alterações aqui no projeto, já criei mais alguns casos de testes, já fiz algumas coisas em tratamentos de erros. E tipo, eu tava tomando um erro aqui muito simples porque eu tinha escrevido isso aqui errado, ó. Tipo, eu tinha colocado mensagem, enfim, bugado, e na hora que tipo eu ia testar algum caso de teste que tinha que retornar um erro específico, aí ele me dava o erro 500. E aí eu sabia que estava por aqui, porque aqui que eu tô retornando o erro 500. Aí depois eu fui e vi que eu tinha escrevido isso aqui errado, mas tipo eu já tinha perdido, vamos supor, uns 20 a 30 minutos até descobrir que era aquela letra ali que estava causando esse erro. E aí depois que eu fiz isso, né, deu tudo certo. Então aqui eu estou fazendo um teste para a gente poder atualizar um post, só que esse post na verdade ele não vai existir, então ele vai dar o erro errado aqui. E aí eu tenho algumas outras coisas aqui, né, tipo um get, esse daqui eu já tinha mostrado ontem, mas agora eu tô tratando também, eu tô esperando receber o status correto, né. Então ele tá passando, que aqui dá 200, dá certo, e aí eu tô fazendo isso com todos, 201, aqui é 409, então tipo,
tá funcionando bem de boa, mas ainda tô com aquele mesmo erro, que tipo, se eu rodar cada teste individual, ele vai passar todos de boa. Ó, ele até quebrou o daqui porque aquele erro lá da mensagem, né? Mas se eu for rodar aqui todos, ele vai quebrar. Não sei o que acontece, velho. Tipo, ele passa todos, mas depois ele meio que quebra e eu já traduzi isso aqui, já botei esse erro aqui. Enfim, eu já dei uma olhada e os caras meio que, a galera meio que trata isso aqui, né? Tipo, pra limpar, eu esqueci o nome que se fala, mas você cria tipo um fetch aqui e você meio que executa os testes e aí você limpa. E tipo, eu não queria fazer assim, eu só queria consertar esse erro de um jeito mais de boa aqui dentro do meu próprio código, sem precisar acrescentar nenhuma estrutura de teste aqui. Porque nos testes que a gente trabalha aqui na empresa, tem toda uma estrutura, tipo, tem os mock, SPA e tal, então já é uma parada um pouco mais avançada e mais organizada. Só que aqui eu tô fazendo de fato para mim ver outra forma de fazer, entendeu? Tipo, eu ia aprendendo de outro jeito. Então, enfim, não consegui resolver, mas basicamente eu terminei essa aplicaçãozinha simples aqui. Aqui agora eu adicionei os try-catch, que antes não tinha, né? E eu não sabia desse next aqui, mas meio que quando bate aqui, a gente tem esse parâmetro e aqui a gente está usando ele, né? E aí eu fiz umas paradas, ficou bem legal. Assisti um vídeo no YouTube do Rodrigo Branas, ele tava explicando sobre essas coisas aqui. E eu fui acompanhando ali e eu achei bem massa. Aí que a gente adicionou também alguns outros métodos para a gente verificar algumas coisas, se de fato existe, se não existir. Que como se fosse, não sei se é regra de negócio que fala, né? Mas, enfim, para mim não falar besteira, que eu ainda não estou muito assim, seguro dos termos. Aqui que eu tinha comentado antes, que iria buscar, eu quero buscar tal post no banco. Mas beleza, vê primeiro se esse daqui existe, tal, se não existir, manda um erro dizendo que não existe. E aqui a gente utiliza esse get post para fazer várias coisas, né? Tipo, para deletar, para poder atualizar. Então a gente vai, chama ele, espera ver se esse post ele existe no banco com esse ID, depois a gente pode deletar ou atualizar. E aí ficou bem de boa. Essa aplicaçãozinha simples, usando apenas JavaScript e Express. Eu fiz também porque eu sempre utilizei Nest, né? Então Nest já tem umas paradas mais da hora, assim, as paradas mais, como é que eu posso falar? Você escreve menos e roda por cima do Express. Então eu queria fazer com o Express para mim ver de fato como que era, por que o Nest acaba sendo melhor em algumas situações e tal. Então, para nível de experiência, acho que ficou bem de boa. Eu já finalizei. E essa dica aqui agora vai te fazer economizar muito tempo, velho. Tava aqui agora na parte da tarde, já são as 5h24 e eu tô criando uma aplicação para me treinar algumas paradas relacionadas a Solid, né? Então eu fiz aqui um caso de teste, algo bem simples, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu tava tomando um erro, que não era esse erro aqui. Agora ele não vai aparecer mais porque eu já consegui consertar, né? Mas era meio que tipo assim, ele tava aparecendo essas coisas aqui relacionadas ao teste que não tava rodando. E aí, cara, eu rodei em tudo quanto é lugar para tentar consertar isso e não consegui. Tipo, eu fui no Stack Overflow, eu olhei alguns repositórios da empresa aqui, algumas configurações e tipo, meio que dava para perceber que era algo relacionado ao Jest, obviamente, ao pack.json. E eu achei também que era alguma questão aqui do TypeScript. A coisa que eu deveria ter feito, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, e eu não fiz, era ir na própria documentação do Jest. Eu até fui, né? Só que não era na parte do problema. E no próprio console ele me mostrou essa mensagem aqui, eu traduzi. Aí ele veio falando, ó, se você está usando TypeScript, vai em tal parte do site. Aí eu cliquei. Mano, eu só fiz clicar ali, li o que tá rolando ali e tal, beleza. Copiei, instalei, acho que eu já tinha instalado isso aqui, se não me engano. E aí, beleza. Depois que eu fiz essa parte aqui, ó, de criar esse babel.config, e aí deu certo, funcionou. Então, tipo assim, o erro já estava ali, a própria documentação, o próprio VS Code já estava me mostrando o que eu precisava fazer, e eu estava buscando em vários outros lugares. Então, tipo, aqui tá dando erro porque eu troquei aqui para testar, né? Eu tô esperando essa soma aqui vai dar 17, e eu mudei, eu coloquei 7. Mas agora quando eu rodar aqui, o teste vai passar de boa. Mas o teste, tipo assim, ele não tava nem executando. Então, eu acho da hora compartilhar esses erros assim, para que a galera, quando passar por algo parecido, eles consigam talvez lembrar, né, da minha experiência também.
leia e traduza o erro, porque isso vai te economizar muito tempo. Basicamente, ali já vai ter todo o direcionamento que você precisa ter. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. A gente se vê na próxima semana.